Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para Leigos e Leigas. Então estamos aqui com mais um encontro. Nós estamos estudando agora na Teologia Bíblica, que é a história da Bíblia. Nós já vimos lá estamos estudando o Pentateuco. A gente sabe, já aprendeu o que é a palavra Pentateuco, né? Que está no vídeo anterior. E agora, também vimos já toda a história do Pentateuco. E agora a gente vai ver que o Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia, que também é chamado de Torá. Ele tem uma longa história. Ele começou no ano 1800 a 1900 antes de Cristo, com a história de Abraão, de Sara, com Isaac e Rebeca, Jacó e Lia e Raquel, José, a história do Êxodo, depois a história do Levítico, a história do livro dos Números e depois o livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio significa-se a segunda lei. Então, todos nós sabemos que a partir do século VIII, que é ano 1900, né? A Bíblia foi submetida a um estudo da ciência, né? E da cultura, porque tudo ali era o pé da letra, e agora não é mais o pé da letra, porque a gente sabe que a Bíblia tem uma história, a Bíblia tem um contexto, a Bíblia, a gente até fala que lê a Bíblia, a leitura sociológica da Bíblia. O que é isso? É olhar a Bíblia a partir de 4 pontos. Olha, o ponto econômico, social, político e cultural. Vou explicar isso aí. O que é o social? É como nós se relaciona um com o outro, os nossos conflitos. O que é o lado econômico? Como é que nós vivemos? Todos nós precisamos de dinheiro. Qual que é o lado político? Quem está nos governando? Quem que é o prefeito? Quem que é o presidente? O que esse pessoal está fazendo para o bem do povo? E o cultural é os nossos costumes. A palavra cultura significa uso e costumes. O que nós estamos acostumados a fazer aqui no Brasil? É diferente da Europa, é diferente do Japão, então é cultural. Muito bem, então essa longa história, ela foi uma história contada e uma história lembrada. Eu vou lá logo passar esses textos para vocês. E nessa história contada, que é oral, e nessa história falada, então muita coisa pode acontecer. Já pensou do ano 1900 antes de Cristo? Quando começou a colocar por escrito essas histórias, foi no ano 900. 1000 anos passou contando. Eu fui lá, faz 3 anos, subi no Monte Sinai. Eu passei por todo aquele lugar que o povo de Deus passou. Agora, a gente sabe que é ali mesmo ao pé da letra? Nós não podemos saber que é ali, mas foi ali que aconteceu. Agora, o lugar exato nós não sabemos. Por quê? Passou-se 1000 anos. Um contando para o outro a sua história. Então, é muito importante que a gente for ler a Bíblia, levar em consideração todas essas questões, né? Quando a gente fala assim que a Bíblia foi submetida, então, né? Submetida às críticas, né? A gente vai chegar lá, vai explicar direitinho. Muito bem. Então, a interpretação do Pentateuco, que também é chamado de Torá, então passou por muitas tradições, que a gente já falou aí agora, né? Já pensou, desde a época lá de Abraão até chegar ao que foi escrito, muitas pessoas viveu e também passou por essa história de Israel e também de Judá, né? Então é bastante interessante a gente prestar atenção nessas questões, porque muitas mãos e muitas vozes trabalhou para que o Pentateuco fosse escrito. Por exemplo, se você pegar lá no Gênesis 1, que conta a história da criação do mundo, até o Deuteronômio 34, 12. Então vai contar muitas coisas, que aqui conta a história da morte
de Moisés. E passou por história dos Salmos, passou pela história dos reis, que é a monarquia, Davi, Salomão, livro dos Provérbios, né? Muitos livros atribuídos a Moisés não foi de Moisés, foi pessoas que escreveu e passou para ele, né? Então, portanto, na tradição hebraica da Torá, né, que aqui fala Torá, passa a ser conhecida como o livro da lei. O outro fala também lei de Moisés, né? Lei de Moisés. Esta nomenclatura, quer dizer, já aparece em alguns textos do período depois do exílio. O pós-exílio, o primeiro exílio foi o assírio, no ano 722 a.C. Depois tivemos o exílio da Babilônia, com Nabucodonosor, que pegou todo o povo de Israel, levou lá para a Babilônia, que hoje em dia é lá no Iraque. E de lá, tirou gente de lá e levou para Israel, misturou todas as culturas, matou muita gente, esse Nabucodonosor. Ano 586 a.C. Mas no ano 538 ele caiu. Veio Ciro, o grande rei da Pérsia, e deixou o povo voltar para Israel. Só que o exílio que o pessoal sofria naquela terra, agora o exílio era na tua própria terra. Por isso que lá no livro de Esdras, se vocês pegam o livro de Esdras, é um livro que tem na Bíblia, um livro histórico, o capítulo 7, do versículo 25 ao 27, diz assim: o Ciro, o rei da Pérsia, está falando para o Esdras, que é o sacerdote. Volta lá para Israel e ensine a lei do seu Deus para todo o povo. Quem não obedecer à lei do seu Deus, que é a lei do rei, será castigado, será morto, será exilado, será excluído da humanidade. Ó, a lei do seu Deus, que é a lei do rei. É a lei do rei. Então não era a lei de Deus, era a lei do rei. Mas você vai falar que é a lei de Deus. Então, pessoal, tudo isso aconteceu lá no Deuteronômio. Outra coisa importante também, que quando a Bíblia, a partir do século XVIII, foi submetida às críticas, né, das ciências humanas, que colocaram em questão antigas questões, que o pessoal compreendia como aquilo era correto ao pé da letra, em relação aos textos sagrados. Principalmente a indiscutível autoria mosaica do Pentateuco. O que é a autoria mosaica? Dizia que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, né? E este movimento vai se desenvolver até os fins do século passado, né? Que é o século XX, né? E essa teoria goza até hoje de uma grande aceitação. Então fizeram uma releitura da Bíblia também. Mas, claro, não mudou nada aqui no texto da nossa Bíblia. Não, aqui não mudou nada. Mas é uma releitura que a gente fala que é uma reinterpretação. Então, a Torá, nós estamos falando hoje de reinterpretação. Ela começou a ser escrita no ano 900 e só terminou no ano 400. Quer dizer, antes de Cristo, 500 anos. Por quantas mãos passou? Outra coisa importante que mostra aí, pessoal, é que o autor, como sendo Moisés, que o pessoal dizia que era Moisés que escreveu o Pentateuco, né? Vai dizer assim, olha, em Israel nunca mais houve um profeta que nem Moisés. Está lá no Deuteronômio 34, 10, né? Apesar de não haver consenso quanto às características, né, da composição do conteúdo, cada documento podemos apresentar uma síntese geral. Essa teoria tem como ponto de partida o Pentateuco e é formada por documentos, né? Então chama as 4 teorias. A teoria que foi sempre aceita, né, a partir de hoje. Então o Pentateuco
podemos organizar ele em 4 partes. Primeiro, nós temos uma leitura javista, né? Que é o pessoal que adorava Javé. Então essa leitura javista tem origem em Judá, no período do século X, né? Quando começou a ser escrito lá no ano de Salomão, né? Ambiente que surgiu provavelmente da corte de Salomão. Começou a escrever na corte de Salomão. Já tem uma outra teoria que vai falar são eloísta, que era o pessoal do El, né? Olha lá, o Israel, El, Manuel, Gabriel, Miguel, Ezequiel, tudo El, né? Então foi o período do ano 900. Foi provavelmente lá na época do profeta Elias. Então, que é o profeta, é o El, né? Tem uma outra parte também, uma outra teoria, que diz que é deuteronomista. O lugar de origem também é Israel, né? E o período, que é mais ou menos lá pelo ano século 8 ou século 7 antes de Cristo. Provavelmente também surgiu lá na época do profeta Oséias. E depois, é o que nós estamos falando aqui, né? Então, o Pentateuco, quando foi feita a redação final, foi no ano 400 antes de Cristo. Nós estávamos vivendo na época do Império Persa, o pós-exílio que a gente chama aqui, porque o exílio da Babilônia foi o pior, né? Depois veio o lugar de origem é Babilônia e Judá, período exílico, lá onde os exilados estavam vivendo. Então, você colocando essas 4 teorias dentro do Pentateuco, você vai perceber aquilo que a gente já tem conversado. A Bíblia, ela é uma só, mas tem 2 leituras, 2 projetos em confronto. É o projeto do opressor e o projeto do oprimido. O opressor é aquele que manda, aquele que paga, aquele que é o dono. Ele manda em tudo, na religião manda em tudo. E o oprimido é aquele que obedece, é aquele que recebe, é aquele que é pobre, é aquele que é lascado. E no meio do oprimido nós temos Jesus. Jesus nasceu pobre, viveu pobre e morreu numa cruz. Morreu não, porque diz o mineiro, ele não morreu de morte morrida, ele morreu de morte matada. Por que ele morreu de morte matada? Porque ele andou na contramão da sociedade. Tudo aquilo que os reis e os sacerdotes colocavam, ele não concordou com aquilo lá. Então, por isso, crianças, que o Pentateuco, ele é um texto que vai nos chamar a atenção bastante a questão do jeito de narrar a história. Então, ele é um texto vai falar de lembranças, né? É o povo oral, é uma lembrança. O pessoal, você vai ver o texto, está escrito lá no texto em bastante lugar, vai dizer assim, ó, é uma leitura, né, dos verbos do livro do Deuteronômio, revelar porque Israel é conhecido como um povo na excelência da memória e da palavra. Porque vai aparecer muitos verbos assim. Por exemplo, guarda-te, não esqueças, lembra-te, ouve, ó Israel, recorda-te. Então, todos esses verbos dá para mostrar que é uma lembrança. Guarda-te, não se esqueça do passado, né? Lembra-te no passado, ouve o que Israel falou. Você recorda o que eles falaram lá? Então, é sempre na tradição oral se mostrou um caminho fecundo pelo qual, através da voz e da escuta, conservou e transmitiu a sua sabedoria, o seu mundo e a sua história. Então é bastante interessante a gente ver isso aí, né? A voz designa o sujeito a partir da linguagem e nela a palavra se anuncia como lembrança, memória em ato, memória coletiva, pessoal. Aqui é interessante, viu?
é memória coletiva, que é recriada coletivamente para que em cada conjunto ecoe a experiência dos antepassados. Antepassado, aqui também a Bíblia fala os seus pais, né? Os antepassados. Nesta perspectiva da presença da voz e da escuta, cada geração com sua boca, com seus olhos, com seus ouvidos, vai escutando e vai falando. Por isso que o Salmo 78 diz assim, 78, pega na Bíblia de vocês aí, o 3 e o 4, vai dizer assim, ó. O salmista diz, o que ouvimos e conhecemos e nossos pais nos contaram, não esconderemos de nossos filhos, nós o contamos a geração em geração. E o livro do Deuteronômio, capítulo 26, vai falar quase igual aqui, ó, eu vou pegar para vocês aqui agora, Deuteronômio, capítulo 26, vai dizer assim, ó, vocês anotam aí que texto bonito, ó, vai dizer assim, ó, Deuteronômio 26, versículo 4, versículo 5. Tomando a palavra, você dirá na presença de Javé, seu Deus, meu pai era um arameu errante, preste a desaparecer, aliás. Ele desceu até o Egito e passou a habitar com poucas pessoas. E aí veio a ser uma nação grande e numerosa. Meu pai era um arameu. Meu pai era um arameu errante. Errante. Tá vendo? Um arameu errante, né? Estava perto de morrer. Mas ele desceu ao Egito. Quem que é o arameu? Quem que é meu pai? Quem nasce em Minas é mineiro. Quem nasce na Bahia é baiano. Olha, olha o mineiro aí. Arameu é quem nasceu em Aram. É só vocês ler lá a história de Abraão. Ele lá no capítulo 11, 27. Ele saiu de Ur, em Aram. Ou melhor, saiu de Ur e foi parar em Aram. Para depois chegar em Israel. Quem mora em Aram é arameu. Quem nasce em São Paulo é paulista. E depois ele vai para assim no capítulo 7, olha lá, versículo 6 ainda. Os egípcios, porém, nos maltrataram e humilharam, pondo uma dura escravidão sobre nós. Clamamos então a Yahvé, o Deus de nossos pais. E Yahvé ouviu a nossa voz, viu a nossa aflição e nosso sofrimento. E Yahvé nos tirou do Egito com mão forte, braço estendido, de meio de grande terror. Ó, o pai contando para os filhos a história do povo que tirou ele do Egito. Então, quando o pessoal estava lá na escravidão da Babilônia, o povo chorava e dizia, nós éramos felizes, Deus criou nós para morar num paraíso. E aí foi escrito a história da criação. O Gênesis 1, 2 até o 11. Ó, Deus criou você, Deus criou eu para nós sermos felizes, para morar no paraíso. Mas nós estamos morando debaixo de uma escravidão. Então, é a mesma coisa de hoje. Ó. Deus criou você para você ser feliz, criou para ser feliz. Nós estamos vivendo hoje com doenças, com mortes, com escravidão, com muita gente passando fome, muita gente matando um ou outro. Será que Deus quer isso? Ele não quer. Aqui também Deus puxava a orelha das pessoas, dizendo, lembra-te o que ensinou o seu pai? Então, nós nunca podemos lembrar, quando for ler a Bíblia,
tem uma Bíblia só e duas leituras. E quem concretizou o Pentateuco foi os sacerdotes que estavam escravizados junto com eles lá na Babilônia e depois no Império Persa. Lá não tinha mais rei, não tinha mais sacerdote, não tinha mais nada. Mas os sacerdotes que foram levados para lá como escravos e escravas, agora estavam lá animando o povo. Também o profeta Isaías, também o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, dizia, como nós era feliz quando eu morava na terra prometida, agora você vai ser feliz aqui também. Deus vai tirar você dessa escravidão. Olha que bonito, né? Então, assim, pessoal, o Pentateuco, ele tem sua redação final com as ideias dos sacerdotes. Claro que a ideia de sacerdote não é igual à sua, que não é sacerdote. Uma mulher que passou pelo parto, ela tem a experiência de um parto, eu que sou homem não tenho. Então, quando for ler o Pentateuco, lembra sempre disso, que o Pentateuco passou, então, por essa releitura da época do exílio. Outra coisa interessante também, o primeiro ponto, o Pentateuco é respeitar o estilo narrativo enquanto tentativa de rememorizar, né, as antigas tradições. É igual aqui, você está agora, né, estamos no ano 2021, você olha 100 anos atrás o que aconteceu. É diferente de agora ou não é? É diferente, né, de agora. Por quê? Porque nós estamos vivendo na outra época, né? O outro ponto, perceber que o Pentateuco, enquanto agrupamento de narrações, perícopes, ao redor do bloco literário. Então, isso também é importante a gente perceber, né? Além do grupo, que ele fala aí do literário, a gente pode também lembrar, né, um pouquinho a questão, então, vamos dizer assim, né, o que foi escrito, né, perícope literário. Entrelaçar e confrontar nos níveis de historicidade e da teologia a realidade e a revelação que o texto quer transmitir para seus leitores e ouvintes. Então, o que é isso? Quando você for ler o texto, você fala, prestar atenção no texto, que lá tem explicando a cultura certinha lá. Então, quer dizer, você vai confrontar a história, a teologia daquela época com a teologia de hoje. E já que estamos chegando ao final, aqui passa logo, né? O Pentateuco é como se fosse uma casa antiga e ao mesmo tempo é nova. Porque é antiga a partir dos tijolos e do reboco, na forma e na pintura que recebe de tempos em tempos. Por isso, vamos encontrar nesse conjunto de livros várias camadas literárias. Encontraremos relatos antigos, relatos do pré-exílio, reflexões em meio ao processo do exílio, tentativa de atualização em meio à crise. Muitas coisas vamos encontrar aí, né? Identidade, materiais de diversas épocas. Nós já falamos aqui que o Pentateuco é como se fosse um lago, né? Chegou ao rio, vai jogando tudo lá no lago. Vem rio que anda 1000 quilômetros, o outro anda 20 quilômetros, mas misturou tudo. Agora a gente não sabe da onde é que vem tudo isso. Então é importante que a gente, na hora de ler, veja tudo isso aí. Então, pessoal, resumindo, o Pentateuco é uma releitura. Releitura é você pegar o passado e trazer para hoje. O que falar no passado e agora mudou. E você vai reescrever aquela história. Fazer um resumo daquela história. Então o Pentateuco é assim. Mas o Pentateuco é de suma importância para a nossa igreja, para a nossa catequese
nos dias de hoje. Então vamos ficando por aqui. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. E que o Senhor Deus sempre nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manda esse vídeo para todos os seus contatos. Peça para o pessoal se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, não paga nada. Vamos levar esse canal, esse aqui é o canal do bem, o canal da boa notícia, para todo mundo ter essa boa notícia. Que bom que você está passando essa boa notícia para todas as pessoas. Inscreva no canal, ajude a evangelizar e vamos levar notícias boas para frente, sabe? Quanto mais levar notícia boa para frente, mais a gente vai aprendendo. Então ficamos assim e no próximo encontro vai ter os livros históricos. Depois nós vamos estudar os livros sapienciais, depois os livros proféticos. Até a próxima, se Deus quiser.